Sim, o explorador sexual tem material genético de todos os homens. Mas às vezes ele não conta com a morte do homem de fato, sem a interferência dele. E o homem falece por idade, alguma coisa, o material genético fica com o cafetal. Após a morte do homem, ele continua tentando inseminar as prostitutas. Mas aí, como é que pode, né? O homem morreu no ano 2000. Então, o filho tem que ter nascido antes de 2000. No máximo, feito nos últimos meses de vida, né? E nasceu na pós-morte, né? Aí pode nascer em julho, junho, até agosto de 2001. Mas não pode nascer 2002. Pois o cafetão fez a prostituta, inseminou a prostituta no ano de 2002. 2002, tacou hormônio. E modificou os registros. Botou o registro de nascimento para antes de 2002, né? O homem morreu 2000. A criança nasceu em 2002. Foi inseminada, né? E nasceu em 2002, a criança. Mas como se o homem morreu em 2000 e não deixou autorização para inseminar? Aí o cafetão faz registros anteriores a 2000. 1999, 1980, 1997. Aí botou a criança nascida em 1997. E aí, quando ele faz isso, a criança só aparece 20 anos depois, 25 anos, 24 anos depois. Porque é inseminação. – 25, 26 anos depois. Aí cobra a pensão. Mas a criança foi feita em 97. A criança foi feita em 2002, mas o registro está de 97. De 97, certo? Então, isso é muito comum. Homens que têm posição financeira. Aí a esposa já fez o velório. Em 2000, fez a partilha de bens normal, né? Dos filhos e tudo mais, recebe a pensão. Aí, anos depois da morte do marido, vem a notícia que o marido tem um filho e a prostituta está cobrando a pensão e a partilha dos bens da esposa. O homem já está morto, já há muito tempo. Isso é feito, porque a inseminação foi feita depois da morte do homem. Tem material genético de todos os homens. Alguns ele não consegue engravidar mesmo, certo? Aí, conforme a ciência vai evoluindo nesse âmbito, né? Aí ele vai fazendo as inseminações artificiais. Uma criança de 10 anos pode ter aparência de 15, 16, até 20 anos, dependendo da quantidade de hormônio que aplicar na criança. Mas pode chegar a uma aparência até de convencer com 20 anos. Uma criança de 10 anos, 12 anos, 8 anos. Isso é comum na prostituição, tá? Golpe, esse tipo de golpe é o mais aplicado pelo explorador sexual. Aqui no Brasil, difícil, quase todos os homens têm filho fora do casamento por causa disso. Que ele insemina as prostitutas. Por exemplo, o homem não se sente atraído por todas as prostitutas do cafetão. Obviamente que não. Ele tem uma linha de aparência e tudo mais. E é restrito, não é todas as... E exatamente, essas tinham problema de esterilidade. Por exemplo, Bianca foi prostituta. Se um cliente gostasse dela, só dela, e rico, perdeu tempo o cafetão na vida dele. Perdeu tempo. Aí ele faz umas festas, né? Chama para umas festas. Aí bota bastante droga. Isso acontece muito com jogador de futebol. Aí o jogador nem sabe.
se teve com ela. Tem as fotos lá e ela tava lá na festa, mas nem sabe. Às vezes nem tava na festa. Procura foto, vídeo, nem tava na festa. Isso pega muito o jogador de futebol, porque todos eles também, o explorador sexual já tem o material genético. Ele só precisa afastar as mulheres tradicionais dos jogadores de futebol. Só o que ele precisa fazer. E garantir ele com as prostitutas, porque aquilo ali que ele tá fazendo de fortuna vai ficar tudo com cafetão. Tudo. Vai ficar tudo para ele. Os bens de jogador de futebol, se não ficar em vida, porque ele faz ele ficar pobre, né? Dinheiro não se rasga e nem se queima. O jogador de futebol ficou pobre, mas esse dinheiro foi para algum lugar. Esse dinheiro foi para algum lugar. Normalmente vai para o bolso do cafetão. E no morte também, porque os filhos da prostituta são do explorador sexual, principalmente rico desse jeito. E aí ele vai ser um padrasto maravilhoso. Aí ele vai ser uma pessoa muito zelosa, muito cuidadosa. Normalmente eles ficam com as prostitutas. Normalmente sim, casa com elas. Ou se não, simula assim que ela já sai com garotão e leva golpe. Aí cada garotão leva uma parte. É tudo garotão do cafetão. É só para o Estado não desconfiar e os parentes do homem também não. Não desconfiar que o bem tá saindo como partindo um bolo. Cada pedaço enorme vai escoando. Escoa, fica na miséria. Porque cada garotão leva. Ou senão, eles também têm um processo para enganar o Estado e os parentes do homem. A parentela, que ela precisa dar grana pro cafetão, né? Aí eles têm outra estratégia, bingo. Aí ela vai para médico, tem até laudo de doença que ela é compulsiva por bingo. Aí no bingo também fica quase 85% dos bens. Fica no bingo. Eles têm vários esquemas para enganar a sociedade, o Estado e a parentela do homem, né? Que deixou os bens para ela. E às vezes não deixou, né? Apenas a documentação confirma essa falsidade. Homem de 80, 70 anos já tá tudo casado com prostituta aqui. Quando ele morrer, os filhos não têm mais direito à pensão. Aí é a prostituta que fica com as pensões. E bens patrimoniais também. Por isso que você vê que ele controla a vida sentimental das pessoas. Você não pode nem dizer que gosta de um homem tradicional, que eles começam a se levantar na cidade toda, te defamar. Eu fiz isso uma vez, experimentei, exauri eles bastante. Exauri eles bastante mesmo para eles mostrarem quem eles são. E o policial viu o delegado. Eu tô sabendo com quem eu tô lidando.